Paulo Amarante, você me mandou umas imagens aqui. Você não está na Fiocruz, você está na Não, sua não casa. estou na Fiocruz, estou em casa. É uma grande Você me parte. mandou aqui, eu vou até colocar na tela. Incendiaram lá um Em caminhão? O que que foi? frente exatamente à minha sala da Fiocruz, incendiaram um ônibus. Está havendo uma operação, como sempre, policial contra o tráfico, essa coisa da guerra às drogas. Permanentemente, a Fiocruz tem que suspender o expediente, as pessoas têm que voltar para casa, não conseguem entrar no seu laboratório, nos seus escritórios, porque está tendo conflito entre traficantes, entre a polícia, entre polícia e milicianos. Regularmente acontece isso. Está vendo? Isso é da nossa sala, já tinha chegado algumas pessoas lá, Isso aqui deve eu, em ter sido geral. um ônibus incendiado? O ônibus, tem a outra cena do ônibus lá, não sei se você vai encontrar aí, depois eu posso mandar. Olha aí, ó, o ônibus, o caminhão com o ônibus parado lá em frente ao meu prédio. Exatamente. Aham. Então, isso é uma Quer dizer que se cena que você assim, fosse hoje lá, você não ia conseguir passar. não consegui entrar. Nós temos alguns grupos aí de WhatsApp de autoinformação, de defesa, onde as pessoas. Eu tenho fotos terríveis, eu não quero mostrar lá o ônibus pegando fogo. Olha só, incendiado. Exatamente, na porta da Fiocruz. Esse portão do lado esquerdo aí é o da Fiocruz. E os colegas, os companheiros, pesquisadores, estudantes, no corredor, que é a área de maior segurança, né? Olha que O plano imagens, de então, contingência. inéditas para vocês desse Exatamente. episódio lamentável aqui em frente à Fiocruz, um ônibus incendiado e na esteira, Amarante, das operações da polícia contra o tráfico. Será que é isso? Contra a milícia, Isso. não, né? Mas miliciano queima ônibus. Hoje diz que é contra o tráfico. Cada dia é um confronto, né? Cada dia é um conflito. Hoje está dizendo que a polícia é contra o tráfico, que faz uma operação na frente da Fiocruz, como se primeiro esse estilo, essa solução da bala, da guerra ao tráfico, né? do tiroteio. Tem 4 pessoas baleadas, não se sabe exatamente quem são. É uma comunidade muito sofrida, a comunidade de Manguinhos, onde está a Fiocruz, por isso chama Castelo de Manguinhos, onde regularmente morrem pessoas, crianças, né, com regularidade pelas chamadas balas perdidas. Então, é uma atuação regular dessa forma de confronto, de enfrentamento que a polícia tem de combater o tráfico, de combater as drogas. Isso é visto como uma forma realmente de intimidação à Aliás, sociedade. Amarante, Rio de Janeiro está no momento crítico da sua história, porque estamos às vésperas das eleições, né? Para a prefeitura. Tem aí algumas alianças, parece que o Eduardo Paes é o favorito e tudo mais, mas é a hora de discutir também programas e caminhos, né, para a cidade do Rio de Janeiro, que é tão importante para todos nós. Você tem participado da. Você sempre participa de tudo, porque você é uma Eu referência participo. na questão da saúde pública, das prévias aí eleitorais do Rio de Janeiro. Como é que está a Eu tenho discussão? participado de reuniões, tenho acompanhado alguns candidatos, né? Eu acompanho candidatos que são ligados tanto ao PT quanto ao PSOL, aos partidos mais de esquerda, né? Eu acompanho, tenho participado de eventos e acompanho sempre que possível nas minhas falas, nas minhas intervenções. De fato, o Rio de Janeiro não pode deixar de pensar a questão estrutural que nós estamos tendo, da violência estrutural, e da forma com que, historicamente, o Estado, o poder público, tem lidado com essa questão, né? Sem não investimento. Essas comunidades, Conde, não têm qualquer investimento em escolas, em creches, né? Centros de saúde fechados. Nessas situações, você imagina, ali tem um CAPS, que a gente ajudou a criar, o Centro de Atenção Psicossocial, CAPS Magal. Magal foi um usuário morto no conflito com a polícia, o bala perdido. Ele dá nome ao CAPS, né? Então, quando tem um confronto desse, você não tem o CAPS funcionando, a equipe de saúde da família, que lá tem a clínica Vitor Vala, foi um grande pesquisador da Fiocruz.
Nós temos ali todo um trabalho de saúde coletiva no território, que volta e meia é interrompido. Então, não adianta o Rio quer pensar essas questões de um novo governo sem pensar nas políticas estruturais de educação, de base, de trabalho, né? Eu acho assim, eu até fazendo uma relação com o que vocês conversavam com a Maíra, né? Eu li o artigo do Luiz Nassif sobre as eleições no México, fiquei muito bem emocionado, tocado, né? A importância da gente observar o que está acontecendo lá e de promover políticas públicas aqui de transformação de base nesse país. Senão não vão ficar enxugando gelo permanentemente. E Amarante, essa... você... Desculpa, pode Fala. concluir, Não, querido. pode falar. Não, porque essa política de repressão de guerra às drogas é uma das coisas mais nocivas, mais perversas que nós temos nas nossas políticas, seja em São Paulo, seja aqui, né? Aliás, dois governos ligados à direita, né? A direita ou extrema-direita, não sabe exatamente onde que está o foco central dessa política, mas em que a guerra às drogas é, na verdade, uma guerra contra a população pobre, preta, entendendo? Vulnerada, etc. E que não resolve. Então, é o momento também de discutir com seriedade a política de drogas. Aí chega um senador, Rodrigo Pacheco, e piora, quer dar um retrocesso, criminalizando qualquer porte de drogas, como que já não fosse suficiente o estado que nós temos das prisões, do afastamento das pessoas da sociedade, por aí afora. Amarante, eu tenho comigo que você tem uma relação íntima com o México. Estou enganado, não? Não, eu fiz uma parte do meu mestrado no México. Nós temos essa rede que eu faço parte, que é o MED in the World, né, que é esse grupo que estuda a questão da medicalização no mundo, né, que é a prescrição de medicamentos, o uso inapropriado, indevido de medicamentos. Nós temos um dos centros importantes, é o MED em México, né? Também tem um movimento lá de sobreviventes da psiquiatria, que é muito importante, é um movimento, eles não se chamam de usuários, nem usuários, eles são sobreviventes da psiquiatria. Foram pessoas que tiveram internados em instituições psiquiátricas, que sofreram muito em instituições psiquiátricas, que tomaram medicamentos ou que tomam ainda, porque, como eu já te falei, a dificuldade de suspender o uso dos medicamentos psiquiátricos é muito grave. Estamos vendo agora, desculpa, eu emendei um assunto no outro, mas a questão da epidemia de Zolpidem, né? Está chegando a um ponto O alarmante. Zolpidem é aquele para emagrecer, né? É um hipnótico. É um hipnótico que é ouro dispersível. Ele dissolve na boca, se toma. Ele é tão forte que é aconselhado que a pessoa já tome na cama. Entendeu? Mas o Ela que já que deita o e Zolpidem toma. é para quê? É um hipnótico. Ele induz, Para ele você dormir. produz o sono. O Perfeito, perfeito. sono. E ele tem sido usado de uma maneira muito indiscriminada, entendendo? Tanto de automedicação, as pessoas, apesar de que a Anvisa agora determinou que tenha que ter a tarja azul, né, que é a tarja segunda de maior controle, não resolve muito. Porque se você não tiver um trabalho de conscientização e até mesmo, Conde, de responsabilização dos prescritores, né? Porque o prescritor ele tem que ter noção da seriedade do que ele está prescrevendo. Era o caso de Ritalina com crianças. Né? Me lembro na época do governo de São Paulo, do município, que se começou a criar um critério, um protocolo. O médico não pode pegar e receitar um medicamento que é psicoativo, atua no sistema nervoso central, para uma criança de 2 anos, off-label, sem indicação, inclusive na própria bula, diz que não se deve usar em criança, o cara receita. Então, o profissional que receita, ele tem que ser, primeiro, responsabilizado e orientado ao que ele está fazendo. Então, o Zolpidem é um medicamento que se deveria usar por 3 ou 4 dias, no máximo, uma pessoa que está com algum distúrbio do sono, não consegue dormir, porque ele leva o sono, assim, tipo porrada. Ele é o tipo boa noite, Cinderela. Se Já era. se você não tomar na cama, você pode cair no chão.
A orientação é que você já deite, coloque ele, como ele não Depois precisa que de dorme. líquido, de nada, ele dissolve na saliva, dissolve na boca, a pessoa já dorme. Então, ele e aí, para quem está com insônia, quem está. E Você tem não. causado dependência, o Zolpidem, então? Muita dependência, é muito difícil de ser retirado, por isso se diz que não se deve nunca ultrapassar os 3 meses de uso, da dependência nos dois sentidos. A pessoa está ansiosa, está cheia de problema na vida, no cotidiano, dor de cabeça, né? De questões. Aí ela deita, não consegue dormir, fica pensando. Liga a televisão, o que piora, né? Os estudiosos do sono, o Siddhartha Ribeiro, por exemplo, falam. Aí você liga a televisão, piora tanto pela radiação quanto pela ligação. Aí você fica ligado no programa, no debate, alguma coisa, e você vai levando. Numa partida de futebol, que começam 9h30, 10 horas da noite, aí você vai ligando. Aí não A não ser dorme. se você colocar na Globo News assim, porque daí você escuta o Gabeira falando, você dorme, né? Eu Aí tô brincando. dorme, Tô dorme. brincando. Tem uns ali que dormem. Eu vou também falar da CNN, você dorme de raiva, né? Você dorme de Você vê de raiva, você dorme de raiva. Aí dá um sono assim é intolerável ouvir indignação, né? Indignar. indignação. Indignação. Cada análise, eu vi cada coisa agora aí de elogios ao Milei sobre essa questão dos fugitivos, né? Eu vi cada coisa assim, você não acredita que uma pessoa dessa chega a De ter um arrepiar. programa de televisão para falar aquilo que ela fala, que é todo o direito de uma pessoa pedir asilo político, quebrar a tornozeleira. Aí eu falei, não, Quebrar a tornozeleira é um direito, né? Que a gente tem, né? é, Pode quebrar. Imagina se a moda pega, né? Bom, daqui a pouco tá todo exato. mundo quebrando a tornozeleira. É. Por aí. Mas, então, aí o Zolpidem é esse problema agora. Então, a Anvisa criou essa norma recentemente, né, de adoção do formulário azul, mas mesmo assim é um problema. Você tem que ter um trabalho organizado, acho que coletivo, com as entidades médicas, com as faculdades, com as associações, com o conselho. Você não pode só deixar na mão do profissional que, às vezes, não tem informação. A gente sabe disso, tem várias pesquisas demonstrando que a grande informação que chega até o médico é dos laboratórios. Eles não leem com assiduidade revistas, livros, etc. Leem muito mais propaganda médica, que é produzida enviesadamente pelos interesses de mercado. Segundo lugar, que ele precisa de uma forma de acompanhamento mais rigoroso do que ele está prescrevendo, né? E como retirar. E, por outro lado, a propaganda ela é tão forte, né? A propaganda da indústria, que você tem que ter limite também, porque, afinal de contas, você não está vendendo bala, bombom, picolé, você está vendendo um medicamento que atua no sistema nervoso central, que causa efeitos terríveis, inclusive físicos, né? No sentido de problemas cardíacos e respiratórios, pulmonares, né? Outros problemas. Além disso, uma dependência química gravíssima, que depois não se consegue retirar, a não ser com muito custo, né? Com muita dificuldade, e as pessoas, então, têm uma pressão da indústria farmacêutica na mídia em geral, né? Nos médicos, nos congressos, nas publicações, etc. Paulo Amarante aqui no 11 News. Deixa eu ir para o bate-papo trazer o comentário do Zé Carlos Faria. Muito grave. Tramita no Senado a PEC 65, que transforma o Banco Central em empresa pública para dar uma autonomia maior e ficar na mão do mercado. Esse prêmio da Alesp faz parte desse movimento, o prêmio que o João Naíra falava. recebeu, né, no encontro que ele teve também com o Tarcísio. E o Zé Carlos Faria me mandou aqui também um vídeo da Globo News patrocinado pelo Banco Central. Na verdade, é um vídeo do Banco Central, um reclame, né, do Banco Central, que acabou de passar na Globo News contra a PEC 65. Ele está colocando, acho que mais um comentário aqui, deixa eu ver. Na CCJ do Senado amanhã, 12 de junho, votação da PEC 65 de 2023, que transforma o Banco Central em empresa pública e joga mais ainda na mão do mercado. É uma coisa, o Congresso está fora de controle nesse sentido. É uma descompensação muito grave para a saúde mental da democracia brasileira, né? O Paulo Amarante, essa projeção do Congresso,
o núcleo de chantagens ali do Arthur Lira, essas precipitações do Rodrigo Pacheco, e o presidente Lula, acho que estrategicamente, recuando desses confrontos diretos, inclusive recomendando que não se faça, não se polemize com X ou com Y dessas pautas terríveis aí de comportamento e tudo mais. Você não acha que isso é um perigo para a gente, para a democracia? Eu não sou analista político, né? Não tenho. Eu assisto e acompanho com muito respeito e admiração o João e a Maíra. Adoro a terça-feira aí, que realmente são pessoas com um nível de informação, de capacidade de análise muito grande. Eu acho que o recuo ele é estratégico em alguns momentos, mas se você for recuando, você vai ser tomado vai cair no por essa penhasco, pauta, né? Vai claro. recuando. Você vai cair, aquela selfie perigosa, né? Você vai se vendo, chega para trás, a moça há poucos dias foi atropelada por um trem aí, né? Fui fazer uma selfie, fui chegando para trás e entrou na linha do trem, foi atropelada e morta, né? E então eu acho assim, realmente é um momento, inclusive para dar algum tipo de expectativa às pessoas que acreditam numa mudança substancial na política, né, na educação. Nós temos que tomar medidas concretas de mudança. Me lembro do velho Darcy Ribeiro, né, dizendo o que a gente deixasse de gastar em educação naqueles anos que ele criou o CIEP, nós iríamos gastar hoje em prisões. É isso que o Rodrigo Pacheco está fazendo, está jogando para esse público conservador que eles próprios vão criando essa demanda. É um público que espera, né? Ele vai perdendo a tolerância com a diferença, né? Porque cada vez mais eu acho que, analiticamente, Conde, o que as pessoas estão sentindo? Que elas estão cada vez mais menos sujeitos de direito, estão cada vez mais objetos de ações externas. Elas não mandam, elas não querem votar, elas não querem ouvir opinião pública responsável porque elas acham que não adianta. Então, elas se unem nesses blocos conservadores, nesses blocos aonde elas tomam poder. Elas se tornam agora, assim, eu sou, entendendo? Um daqueles que consegue lá invadir. Você sabe que a minha... Assim, eu admiro você já de uma data longa, e quando você disse que não é comentarista político, mas eu penso que tudo bem, eu entendo perfeitamente, quer dizer, não é o profissional que está ali, né? E o João e a Maíra também, me parecem, são pessoas ali que são professores, né? Ligados à academia e tudo mais. Mas quando você, da sua profissão, né? Psiquiatria, quando você analisa a política, vem uma leitura diferente e importante para todo mundo, né? Eu acho que é essa diversidade que me interessa muito aqui no programa e que interessa para a opinião pública. Não vi sempre do cientista político, ou do comentarista profissional. Quer dizer, eu acho que esse que é o grande charme, o grande detalhe, e por isso que aos poucos aqui eu estou trazendo a pauta política para você comentar, como você comentou agora, cada vez mais. O Zé Carlos Farias ainda está dizendo aqui, o vídeo é do Sindicato de Servidores do BC, do Banco Central, contra a PEC. Desculpa, não é do Banco Central, é do Sindicato de Servidores do Banco Central. É do sindicato. Contra a PEC. Obrigado, Zé Carlos Faria, pelos esclarecimentos. Amarante, você foi chamado para falar sobre as enchentes no Sul. Convidaram você para comentar, digamos assim, como é que será a restauração também da dimensão subjetiva, psicológica, de todos esses gaúchos afetados por essa onda terrível que teve aí? Ou você, como é que foi? Eu lembro que você falou que ia conversar alguma coisa com o pessoal. Eu fui convidado ou fui destacado pela Fiocruz para fazer parte de um grupo-tarefa que ajudou a refletir, a pensar, a identificar, a diagnosticar e ver como a Fiocruz, enquanto uma instituição de âmbito nacional, de peso na área da saúde e bem ampla, né? Que a Fiocruz não é uma universidade, não é só um instituto de pesquisa, a Fiocruz é uma A Fiocruz é uma universidade
federal? Não, a Fiocruz não é uma universidade, é uma autarquia de saúde pública, né, federal, Federal. tem sede em vários estados do Brasil e fora do Brasil, né? Ela tem uma atuação na área geral de saúde. Ela tem formação de pós-graduação, tem 12 programas de pós-graduação, biologia molecular, saúde coletiva, saúde pública, né? Formação, educação, informação em saúde, tem várias, parasitologia, tem vários programas de pós-graduação, tem um canal de televisão, um canal saúde, tem uma editora, tem uma série de. E tem fábricas de vacinas, né? A Farmanguinhos e Biomanguinhos. Biomanguinhos produz vacina e Farmanguinhos medicamentos públicos. É uma formuladora de política pública, então ela tem um peso É importante. uma potência, né? A Fiocruz é É um uma orgulho potência. do país aqui. Agora, ela se enquadra, então, nas universidades federais, da questão Não, da greve? é uma. Não, ela não se Não? enquadra, não estamos em greve, não está em greve. Ela tem um sindicato próprio, que é a ASFOC, Associação, o sindicato, é, Associação dos Funcionários da Fundação Oswaldo Cruz, ASFOC, que é uma espécie de sindicato muito forte, muito atuante, muito consciente. Eu acho que tem uma liderança, um reconhecimento na fundação, muita participação, todas as eleições as pessoas aparecem, participam massivamente das FOC, tem uma associação de defesa da saúde pública. Isso é muito interessante, porque muitos sindicatos ou muitas associações corporativas, conselhos profissionais, como eu falei, de medicina, etc., eles pensam muito na categoria. Eles pensam assim, como que o médico vai lucrar com isso, como que o médico não vai ser prejudicado, ou o psicólogo, assistente, tudo. E as FOC não. As FOC têm uma atuação de defesa da saúde pública. A Fiocruz, né, foi uma das entidades dos grupos que apresentou a proposta do SUS no Brasil, Sérgio Aroca, que leu, né, a Farmácia Popular, vários programas Foi a que tem. Fiocruz que sugeriu a criação do SUS? É isso que você está me Não, falando? o documento que cria o SUS, que é a questão democrática na área da saúde, foi apresentado pelo Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o SEBS. Mas quem apresentou na Câmara dos Deputados em outubro de 79 foi o Sérgio Aroca, que era presidente da Fiocruz, presidente do SEBS e da Fiocruz. Então, dentro da Fiocruz, mas também da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, o FRJ, existia um grupo de profissionais da área de saúde coletiva, militantes, atuantes, que defendiam a criação de uma política pública, né? Então, esse documento, ele, na verdade, ele não é de uma entidade ou outra. Mas eu lembrava assim, como É, o Aroca foi estrategicamente a pessoa encarregada de apresentar esse documento, ele foi presidente da Fiocruz, foi presidente da Conferência Nacional de Saúde, aquela conferência que dá a virada, né, que cria participação e controle social. Então, as FOC, a Fiocruz, vem nessa tradição, que é muito importante. Ela é uma autarquia federal, não é universidade, tem uma vinculação formal com o Ministério da Saúde, mas tem, por exemplo, um plano de cargo e salário ligado à política de ciência e tecnologia, né? Tem um desempenho muito importante. A Fiocruz, sem dúvida a alguma, gente, meu querido João, Paulo Amarante, Paulo. a gente estava com o João aqui na cabeça. A gente, aos, a gente pode criticar, pode reivindicar, tudo, mas a saúde pública brasileira é um acontecimento, né? Independentemente dos governos de turno, ela tem vida própria, né? E sim, eu entrevistei tanta gente ligada à saúde pública brasileira, pensando nas campanhas de vacinação, na questão da psicologia, o Conselho Federal, as discussões que foram trazidas para lá. Saúde pública brasileira é uma potência, né? É uma coisa impressionante. Eu tenho aqui, tem 1 minuto para você fechar É uma falando sobre isso. potência. Eu me lembro, por exemplo, de Giovanni Berlinguer, né, o deputado, depois senador da Itália, de tantas figuras internacionais que chegam aqui e falam da admiração
ao trabalho, à política, à consistência, à coerência da Fundação Oswaldo Cruz, né? E dentro dessa a saúde pública brasileira, entendeu? Então, no período da pandemia, é que as pessoas puderam perceber o que é o SUS como base estrutural de uma política de saúde pública no país. Eu, às vezes, penso que se não fosse o governo do cavernícola, como diz o nosso querido Walter Pomar, o Brasil poderia ter passado quase ileso, como no fim das contas a China passou pela Covid. Acho no primeiro momento, né? A China passou assim com, sei lá, nem 50 mil mortos, pensando nos 700 mil que foram os notificados, né? Eu fico pensando nisso, quer dizer, porque daí o que ia acontecer? Quer dizer, a atuação, a comunicação ia funcionar muito mais e você não teria o péssimo exemplo, que, aliás, é uma discussão que talvez a gente possa travar na semana que vem. Está muito difícil de recuperar, por exemplo, a vacinação no Brasil, né? Depois dessas campanhas contrárias à vacinação. Houve um desmonte da estrutura do Sistema Nacional de Imunização, houve um desmonte, né? Um ataque, e todo esse ataque ideológico, né? Que a vacina não cura, que a vacina produz jacarés, essas coisas loucas, né? Que você falando parece que é piada, mas não são. Meus amores queridos aqui do coletivo do 11 News, muito obrigado pela presença. Continuem com a nossa programação. Obrigado, Paulo Amarante. Como é que está a vista, meu querido? Está melhor? Está melhor, está melhorando. Ainda não tá totalmente, mas está lento melhorando. mesmo. Sou mais né? otimista. É assim mesmo, né, Amarante? É isso. Que bom.